Olá, quarto ano. Hoje estamos aqui para a nossa aula da disciplina de Geografia. Espero que vocês estejam bem, certo? E hoje vocês vão precisar do livrinho de vocês, tá? E vão precisar do caderno também de Geografia. Por quê? Hoje nós vamos responder, né, o restante da atividade que ficou sobre o conteúdo da aula passada, e nós vamos fazer a correção também da atividade para se fazer após o vídeo. Foi deixada para se fazer após o vídeo. E nós vamos falar, inclusive, né, sobre algumas áreas daqui do nosso estado. Nas últimas aulas nós falamos sobre a degradação do meio ambiente, né? A degradação é o que? A destruição do meio ambiente. Então, nós falamos, né, sobre alguns problemas ambientais, sobre as consequências que esses problemas ambientais trazem para a natureza. E na aula passada nós falamos sobre a preservação, né? A importância da gente preservar o meio ambiente. Inclusive, tem gente que pensa que é muito difícil preservar o meio ambiente. E muitas vezes com atitudes simples, coisas simples que nós fazemos na nossa casa, como, por exemplo, economizar água, consertar os vazamentos, né? Colocar o lixo do lado de fora quando o caminhão está perto, o caminhão do lixo está perto de passar, né? Separar o lixo. Então, são coisas simples que a gente faz, que a gente pode fazer, que já vai ajudar o meio ambiente, certo? E ficou para vocês fazerem em casa a página 141. Então, tem assim: primeiro, quais ações você e sua família realizam para ajudar a preservar o meio ambiente? Como a resposta é pessoal, botei só o primeiro aí no slide, não botei nada, né? Porque aí cada um de vocês iria escrever o que vocês fazem para poder preservar o meio ambiente, certo? Segundo, no seu município há algum parque ou jardim ou zoológico? Se há, como está o estado dele? Preservado ou abandonado? Parque, jardim nem zoológico nós não temos. Nós temos aqui em Olinda uma mata, né? Mas essa mata, ela também, comparada a outras matas, ela é muito pequena. Tem pessoas que moram em Olinda há muito tempo e não conhecem, né? Quem mora em Recife, quem mora na cidade de Recife, tem essas opções, certo? Então, nós temos aqui, né? O terceiro. Leia a frase: cuidar do ambiente é obrigação de todos. Então, aí você deveria dizer, né, o que você entendeu dessa frase. Então, aqui tem uma sugestão de resposta. Cada um deve fazer a sua parte pelo planeta, ou você pode ter colocado: todos nós devemos cuidar da natureza, devemos ter cuidado com a natureza. Então, tem várias formas de você colocar, tá? Então, esse segundo que quem mora em Olinda, né? Quem mora em Recife tem outras opções para colocar, né? E quem mora no Recife, nós temos o Horto dos Irmãos, que é um zoológico, né? Temos parques, né? Por exemplo, tem o Parque da Jaqueira, que tem uma área tem uma área lá que é em Recife, né? Mas tem uma área que tem muitas plantas, né? Tem uma área que é preservada, apesar de ter construções também dentro desse, desse parque, mas tem uma área lá que é bem conservada, né? Tem uma área com muitas plantas, né? Muitas árvores, e tem o Parque dos Irmãos. O Parque dos Irmãos, lá vivem também, há inclusive algumas espécies de animais, né? Eles ficam dentro, alguns ficam soltos, outros ficam em jaulas, e também tem uma área verde, né? Uma área conservada também nesse parque. Apesar de também ter pequenas construções, né? Mas são tanto no parque, tanto no Parque 13 de Maio, no Parque da Jaqueira, né?
claro, construções, né? Como, por exemplo, banheiro, essas coisas, mas realmente a gente sabe que todo lugar tem que ter um banheiro, né? Mas eles têm um espaço conservado, certo? E o Horto Dois Irmãos, ou Parque Dois Irmãos, como algumas pessoas chamam também, é em Recife também, né? No bairro Dois Irmãos. Lá também tem uma área, né? Uma área verde. Também tem alguns animais que vivem lá, né? Então, se vocês ainda não tiveram a oportunidade de conhecer o Parque de Dois Irmãos, o Horto Dois Irmãos, ou se vocês ainda não conheceram, por exemplo, o Parque 13 de Maio, então, é, quando vocês tiverem a oportunidade, podem ir nesses locais, certo? São locais bonitos. Lá nós temos contato mesmo com a natureza, certo? E aqui, o quarto tem assim. No seu município, existe alguma área de preservação ambiental? Se existe, procure saber o nome, endereço, qual a extensão, se existe alguma comunidade vivendo nela, quando foi criada, se não existir, pesquise sobre a área de preservação mais próxima. Aqui em Olinda, né, nós temos a Mata do Passarinho. Ela é pouco conhecida, certo? Muitas pessoas, inclusive, vêm de outros lugares, né? E acham que não tem. Ela fica aqui no nosso município, só que ela é tão pequena, assim, comparada ao tamanho da cidade, ela ocupa bem menos de 1% da nossa cidade. Então, tem muitas pessoas que nem se lembram quando a gente fala assim: será que Olinda tem alguma área de preservação? Então, é uma área pequena, que inclusive está sofrendo também, né? Porque tem uma parte que as pessoas estão destruindo para poder construir, né? Infelizmente, mais uma coisa da natureza sendo agredida, né? Então, tem aí, né? E agora, eu gostaria que vocês colocassem nas páginas 143 e 144, que nós vamos fazer agora, né? Porque é continuação de assuntos que a gente viu na aula passada. Na página 143, página 143, tem assim: observe a foto abaixo. Vocês têm aí uma imagem, né, de uma praia. Então, vejam a situação, né? E tem letra A. O que você vê na cena? O que é que a gente está vendo aí nessa imagem? Você pode colocar lixo, você pode colocar sujeira, você pode colocar poluição. Então, tem várias formas de você escrever essa letra A, né? E, infelizmente, aí, a gente está vendo, né, a parte da areia, né? Então, tem os lixos aí jogados na areia, né? Então, isso está poluindo o solo. Mas, quando isso aí encher, a água arrasta esse lixo para ela, né? Tá? Então, é difícil, né? É complicado, né? Porque todo local a gente pode encontrar algo que faça mal à natureza. Letra B. Comente a atitude errada, dando sugestões para que esse tipo de situação não aconteça. Então, a gente sabe que isso aí está errado e tem algumas formas da gente conservar isso aí, da gente mudar isso aí. Você pode colocar reciclagem do lixo, jogar o lixo na lixeira, porque aqui no Brasil nós temos um problema seríssimo. Todos os locais que nós vamos, ou a maioria dos locais, tem as lixeiras, né? Mas o que é que acontece? As pessoas jogam lixo no chão. Nós vamos, por exemplo, numa integração, né, de ônibus, tem lixeiras. Vamos no shopping, tem lixeira. Nós vamos em parques, né, tem lixeiras. Na beira-mar, tem lixeiras também. Todos os locais têm lixeira, ou quase todos têm. Mas o que é que acontece? Ou as pessoas jogam lixo no chão,
ou tem pessoas que destroem essas lixeiras também. Então, infelizmente, ainda são duas situações que nós temos no Brasil, né, que não nos ajuda muito. E para vocês terem ideia, quem aqui já teve a oportunidade de andar de metrô, já deve, né, ter observado a quantidade de lixo que todos os dias são jogados lá. E o gasto para poder se limpar é muito alto. Por quê? Tiram todo aquele lixo. Existem lixeiras, mas as pessoas jogam lixo no chão. Então, é uma situação muito complicada, né? Porque tem as lixeiras. Outra coisa também que as pessoas fazem muito, né? Tem uma grama em algum lugar e tem lá a placa, não pise na grama. O que é que muita gente faz? Sai andando por cima dessa grama. Infelizmente tem ser humano que é difícil, né? A gente tá lá a placa, tá lá o lixeiro, a lixeira tá lá grande, chamando a atenção, mas as pessoas ainda preferem jogar lixo no chão. Muitas pessoas ainda preferem sair pisoteando as gramas, né? Infelizmente ainda, né, são coisas que algumas pessoas ainda têm resistências. Claro, tem muitas pessoas que respeitam, mas tem outras que infelizmente não respeitam. Na página 144, vocês têm uma outra imagem, né? E tem aí algumas madeiras cortadas e tem assim no sétimo. Analise a imagem abaixo e depois leia atentamente. A gente tem, ó, essa imagem, né? E tem um retângulo azul embaixo que tem assim. Nas matas ou florestas, os animais e vegetais vivem em equilíbrio e harmonia. Quando há o desmatamento, o solo fica desprotegido. Com isso, os vegetais não crescem e os animais não têm alimentos para sobreviver. A gente sabe que tem muitos animais que dependem, né, que vivem nas matas e nas florestas. Eles dependem delas para poderem se alimentar, para poderem se reproduzir, mas a situação está caótica, né? A gente está vendo aí a imagem, né? Um monte de árvore cortada e aí embaixo tem assim: que consequências o desmatamento traz para o solo, os vegetais e os animais? Para o solo, deixa o solo desprotegido, como a gente viu aí no retângulo, né? As plantas, elas protegem o solo, mas o solo que não tem planta, ele fica desprotegido. Ele pode ficar desgastado, que é o que a gente chama de erosão, e, né, fica, fica infértil também, porque muitas vezes vocês devem ter observado já lugares que tem árvores, aquelas folhas caem, aí elas, quando passam um certo tempo no solo, elas ficam como se estivessem grudadas, né? Ficam agarradas no solo. Aquilo ali é um tipo de fertilização para a planta também. Aquelas folhas que ficam lá grudadas no solo vão ajudar aquele solo a se tornar fértil. Claro que não são apenas as folhas, né? Para um solo ser fértil, ele precisa de água, ele precisa da luz do sol, ele precisa de ar, mas aquelas folhinhas que caem também ajudam, certo? Então, essa letra A tem várias formas, né? Como eu havia dito a vocês, de vocês colocarem, né? Muito lixo, muita poluição, né? Tem aí algumas sugestões também na letra B: jogar o lixo na lixeira, reciclar o lixo, né? E o sétimo, o solo, né, fica desprotegido, os vegetais também não crescem e os animais não têm alimento, tá? Então, então você pode ver que um problema, ele pode gerar vários problemas, né? Tem gente que acha que, corta a árvore, a gente só diminui a quantidade de árvores. A gente aumenta a poluição, a gente tem a extinção de animais, aumenta o calor, né? A gente está sofrendo aí com o calor, né? Isso é por conta também, além do aquecimento global, né? Além da poluição, muitas árvores foram cortadas.
né? Então, quanto mais árvores nós temos, mais ventilado o local fica, certo? E hoje nós vamos falar sobre algumas áreas daqui do nosso estado, né? Áreas que muitas vezes são pouco conhecidas, ou algumas pessoas ouvem só falar sobre elas, mas nunca foram nesses locais. E a gente abre aí o slide, como a gente falou na última aula sobre preservação, então tem muitas pessoas que acham que preservação e conservação são a mesma coisa. Se parecem, têm algo em comum, mas não quer dizer que sejam a mesma coisa não, tá, gente? Quando a gente fala em quando a gente fala em preservação e conservação, os dois são bons para a natureza, né? As duas coisas são boas. Então tem assim aí no slide, qual é a diferença entre preservar e conservar? Nós temos aí a árvore, né, nas duas imagens. E na primeira a gente tem uma cerquinha com uma placa, entrada proibida. Preservação. Proteção sem interferência humana. A natureza ela é intocável, né? É a forma de você proteger a natureza, você não deixar que os seres humanos modifiquem a natureza, né? A natureza ela permanece lá intacta, permanece do mesmo jeito que sempre foi, né? Sem ninguém fazer modificações. Já na parte da conservação, proteção com uso racional da natureza, manejo sustentável. É uma coisa muito importante a se falar. Nós temos os recursos naturais e nós temos dois tipos de recursos. Temos os recursos naturais renováveis e temos os recursos naturais não renováveis. Então, o que é que acontece? Tem muita gente que tem uma ideia de que, se o recurso natural é renovável, então a gente pode gastar bem muito que não vai acabar. E não é assim, né? Tudo que a gente vai usar da natureza, a gente precisa usar com sabedoria, usar com cuidado. Os recursos naturais, eles se renovam, sim. Mas os recursos naturais não renováveis, eles demoram muitos anos para poderem se formar. E o que é que acontece? Muitas pessoas vão tirando esses recursos da natureza. E no final das contas, né? Um exemplo disso é o petróleo. O petróleo é um recurso não renovável, é uma fonte de energia não renovável. E o petróleo, ele demora muito tempo para poder se formar. E o que é que acontece? Muitas pessoas estão tirando esse recurso da natureza. Né? Não usam como deveria usar, né? Não tem cuidado, não tem cautela com isso. E, infelizmente, isso cada vez vai destruindo o nosso meio ambiente. Né? E o petróleo, ele é utilizado, né, para poder fabricar, né? Ele é utilizado como matéria-prima para o plástico, para a gasolina, mas, infelizmente, né, as pessoas ainda não. Eu falei na semana passada, inclusive, para as pessoas que estavam na sala, né, nas aulas presenciais, sobre esse local, o espaço Charles Darwin. Eu não sei se vocês já ouviram falar, né? Ele é aqui em Pernambuco, na cidade de Igaraçu. Isso é uma reserva, né? Uma área de conservação. Tem, né, muitas plantas nesse local. Tem alguns animais também, né, que vivem aí nessa mata, né, É um espaço, né? Muitas escolas fazem excursões para esses espaços, né? Tem que agendar. Mesmo antes da pandemia é necessário agendar tudo. Mas, assim, é um espaço que é muito interessante. Por quê?
a gente encontra tanto os vegetais quanto os animais. Então, a gente encontra seres vivos diferentes do que nós estamos acostumados a ver. Plantas diferentes, encontramos animais diferentes também, certo? Então, é outro local, né? Quem tiver a oportunidade de conhecer, é bem interessante, certo? E aqui não é tão longe de nós, né? Aqui na região metropolitana, né? Em Igaraçu. Olha aqui, ó, as imagens aí. Tem o instrutor, né? A pessoa, né? O biólogo que ele está ali falando, né? Sobre as plantas, sobre os animais para as pessoas que vão, né? Os visitantes. Então ele está lá explicando. Olha só aqui, ó. Que área bonita, né? Agora, claro, a gente precisa ir nesses locais. É bom a gente ir de calça, né? Porque é bom a gente ir de calça comprida, né? Porque pode ter algum mosquitinho, né? A gente sabe que a área que tem mato, muitos mosquitos gostam. Olha aqui, gente, aí o bicho preguiça, né? Então a gente precisa conhecer esses locais, minha gente. Olha, são muito bonitos, né? E a gente precisa ter alguns cuidados, né? Você poder passar um repelente, né? Mas é bem interessante esse local. Aqui em Olinda, né? A Mata do Passarinho, nós temos. Tem inclusive até uma faixa, ó, dizendo aqui mata. Mas, infelizmente, tem pessoas que não estão nem aí. Você pode colocar a quantidade de placas que for, que elas vão querer, né, tirar uma parte da mata para construir, né? E a gente sabe que isso é desde que os portugueses chegaram aqui, né? Que querem sair tirando tudo. É uma área pequena do nosso município, muito pequena mesmo, daqui de Olinda, né? Mas, infelizmente, vem sofrendo também. Né? Não é todas as matas estão sofrendo, né? Com ocupações humanas, estão desmatando, né? Estão destruindo, então muitos animais estão desaparecendo por conta disso. Olha aqui outras imagens. Nessa primeira imagem aqui, observem uma coisa. Essa foto não é uma foto aérea, é uma foto que foi tirada de cima. Olha só quantas casas tem ao redor, né? Então, isso aí tudinho, essa quantidade de casas que tem aí, ó, que a gente já vê que a mata já foi um pouco invadida. A mata já foi um pouco invadida, né? Olha aqui, ó. Tem aqui, ó, pessoas também aí, né? Tem pessoas que vão visitar, né? Agora a mata, a gente sempre, esses locais assim, não é bom a gente entrar sozinho. E quando a gente vai para qualquer lugar desse, ou para um parque, né, para uma reserva ecológica, o que for, é bom a gente ir com alguém que conheça o local, né? Para poder essa pessoa nos orientar, né? Tem algum animal lá que pode nos picar, né? Falar sobre os tipos de plantas, de animais que tem nesse local. Então é bom a gente ficar alerta a isso aí. Parque dos Irmãos, né? A gente olhando assim, a gente já vê que tem uma área verde, né? É um zoológico aqui, né? Tem pessoas que conhecem como Horto dos Irmãos. Parque dos Irmãos fica na cidade do Recife, certo? Também não é tão distante de nós. Tem alguns animais que vivem aí, né? Que vivem nas jaulas, né, numa área assim grande. E fora os animais que vivem nessas árvores aí, né? Olha aqui, ó. Tem essa parte para as pessoas poderem andar, mas tem muita área conservada, né? E lá para dentro, você for andando mesmo, você vai encontrar alguns locais onde esses animais ficam. Como esse aqui, ó. Olha aqui, esse viveiro aí, ó, né? Então tem uma certa distância aqui, ó, que as pessoas devem manter para não estressar esses animais, certo? Então aí eles recebem os cuidados, né? Tem veterinários, biólogos para poder acompanhar a saúde, a alimentação desses animais, certo?
Olha aí, ó, mais imagens do Horto dos Irmãos. É um lugar bem bonito também. Olha, né? Quem nunca teve a oportunidade de ir, quando passa essa agonia dessa pandemia, então é bom, né, vocês conhecerem também. E aqui, cenas do desmatamento, né? Um problema muito sério que está atingindo as nossas matas, certo? Infelizmente está cada vez maior esse problema. Né? Olha só quantas árvores cortadas, né? E as árvores que têm a madeira melhor, as árvores de melhores madeiras, são as que são mais retiradas da natureza, né? Porque as pessoas sabem que elas vão ganhar mais dinheiro utilizando esse tipo de madeira. Infelizmente, as queimadas, nós estamos vendo, né, a questão do Pantanal, né, sem contar nas queimadas sem contar as queimadas que já tiveram, né, na nossa Amazônia, certo? Então, olha aqui, ó, essas queimadas matam animais, matam, né, destroem a vegetação, poluem o solo, poluem o ar, né? Porque o solo que ele foi queimado, ele já está infértil, ele já fica ruim para que a gente possa fazer um novo plantio, né? E até mesmo as árvores que restaram, se caírem sementes, fica até ruim de nascer outras, né? Porque olha a situação do solo. Tudo aí carbonizado, então fica difícil, né? Sem contar na poluição, né? Que todo esse fogaréu causa. Outro problema ambiental, poluição do ar, que também é conhecida como poluição atmosférica. Nesse desenho aqui, ó, isso aqui tudo escuro, tem dia que a gente olha, né, para o céu e a gente diz assim, eita, será que vai chover? E a gente tem dia que é poluição. É. Tem cidade. Se você colocar no Google, poluição do ar, tem algumas cidades que você olha a foto, você diz que o tempo está nublado. Porque você pensa que aquilo ali é porque vai chover, mas não é não. É a poluição. Poluição do ar. Tá demais a poluição. Aí tem gente que acha assim, a poluição do ar é só causada pelas indústrias, pelos automóveis. Sim, são os principais causadores. Mas tem pessoas que dizem assim, eu não quero mais isso, eu vou tocar fogo, eu vou queimar. Aí toca fogo nesse produto. Esse produto, esse lixo, né, essa coisa que a pessoa não quer mais, tem produtos tóxicos. Então, vai tocar fogo nesse produto, a fumaça, ó, vai lá para a atmosfera. Aí tem gente que acha que não vai fazer mal nenhum a gente, né? Não vai fazer mal à atmosfera, mas, como eu havia dito a vocês, dependendo da poluição, a gente só vê a fumaça até uma certa altura. Mas essa fumaça, independente de ser muito ou pouca, ela vai para a atmosfera. Olha aqui, ó, outros exemplos aqui. A gente olha de longe assim, ligeiramente, parece que são nuvens, né? Mas são fumaça, minha gente. Olha só, né? Aí quando a gente olha assim, aí vê o céu, a gente, de longe, a gente ligeiramente, a gente nem imagina que isso é poluição, mas é. Olha aqui, ó. Aí tem gente que faz, mas o escape do carro é baixo, então quando ele solta a fumaça, fica ali. Olha o engano. Essa fumacinha que aparentemente tá ali baixinha, que aparentemente não vai fazer mal, ela vai para a atmosfera, viu? Também. Poluição da água, né, que é um dos tipos mais comuns de poluição. Olha aqui, ó. A gente tem poluição causada por esgoto na água, poluição causada pelas indústrias, né, que lançam produtos tóxicos, né, produtos químicos na água. Nós temos poluição da água causada por lixo.
Temos poluição da água causada por produtos de limpeza que as pessoas usam nas suas casas. Por exemplo, o detergente é um dos principais poluentes da água, né? Eu acho que eu falei, ou foi na turma de vocês, ou foi na outra turma. Se você pega um copo, você bota até um pouquinho de detergente que você colocar. Você abrir a torneira, você vai ver a quantidade de espumas, né? E tem detergentes que a gente passa bastante água nos pratos, né, nos copos, e ele demora a sair. Então é isso que causa também a poluição da água. Olha aqui, ó. Lixo. Aqui onde a setinha tá passando. O que é que a gente tem aí na água, no lixo? De lixo tem sacola, tem garrafa, né? Até pedaço de isopor. Tem tanta coisa, né? Tem lata. Então, é. Poluição do solo. A poluição do solo também está muito grande. Porque na agricultura, né, na área lá que tem as plantações, as pessoas utilizam isso aqui, ó, que são os agrotóxicos. Esses agrotóxicos, eles colocam nas plantas para que nenhuma praga, como formigas, gafanhotos ou outros insetos, possam atacar essas plantações. E o que é que acontece? Chega no solo. Então, olha aí o problema, né? Olha aqui, ó. Poluição do solo causada pelo lixo. Essa última aqui é um problema seríssimo também. Poluição do solo causada por pilhas. As pilhas têm produtos químicos fortes, então as pessoas jogam essa pilha no lixo da forma errada. Essa pilha, ela estoura, ela vai soltar um líquido, que é um produto químico. Esse produto químico o solo vai absorver e vai chegar lá nos lençóis de águas subterrâneas, né, que são os nossos lençóis freáticos. Então, vai poluir a nossa água também. Outra coisa que muitas pessoas descartam errado, baterias de telefone. Tem gente que tem um telefone em casa, tem um computador, a bateria estourou, tem um brinquedo, qualquer coisa que tem bateria aí. Eu vou jogar fora. Sim, o problema tem algo que as pessoas jogam no lixo assim, né? Então, tem alguns locais que tem pilhas, tem o Papa Pilhas e o Papa Baterias, né? Que são uns locais específicos para, se você tem uma bateria que não serve mais, você tem pilha, então você vai nesse local e você deposita, e quem recolhe essas pilhas e essas baterias vão dar o destino certo, né? Vão encaminhar esses produtos que não nos servem mais para o local certo. E aqui esse tipo de poluição nós vemos muito, mas muitas vezes a gente nem se dá conta que isso é poluição. Vocês sabem que tipo de poluição é essa? A gente tem aí ó, um monte de cartazes, tem aí outdoor, né? Tem faixas, placas. Isso aí é a poluição visual, né? Essa poluição visual, essa grande quantidade de cartazes, de outdoors, né? Tem até uns cartazes menores, né? Que as pessoas, do tamanho de folha de ofício, que as pessoas pregam nas paradas dos ônibus, pregam nos muros, né? Aí eu pergunto a vocês, vejam a quantidade de informação. Isso dificulta até a gente entender o que está nesse local. Olha essa primeira imagem aqui, ó. Isso aqui tudinho, a gente olha, a gente diz, meu Deus do céu, eu quero chegar em tal lugar. É tanto letreiro, tanta informação que a gente às vezes se perde, né? Aqui, ó, vários anúncios aí de show, né? Pregados aí desses cartazes colados aí no muro, nos muros, né? Então vejam só, no mesmo muro tem vários tipos aí de show, né? Então fica difícil, né? A gente até entender para onde a gente pode ir, para onde as pessoas podem ir, né? Esse outro aqui, ó, a mesma coisa. Olha quanta informação a gente tem. Esse outro aqui, ó, não é aqui no Brasil, tá? Um país oriental.
Mas aí tá só o exemplo, ó. São muitas faixas, muitos letreiros, um em cima dos outros. Então, fica difícil da gente compreender, não é? Poluição sonora. Quando a gente fala em sonora, a gente se refere a som. Se a gente falar em sonora ou sonoro. Poluição sonora é o excesso de barulhos, o excesso de ruídos. Então, o que é que a gente ouve no nosso dia a dia que é poluição sonora? Barulhos, né, de carros de som, buzinas. Quem vive no trânsito sabe o sofrimento que é, né? Outra coisa também que a gente também escuta muito é... Então, ó, a gente às vezes anda, então tem aquelas pessoas gritando naqueles megafones. Então, tudo isso aí gera poluição. E muitas vezes tem locais que tem pessoas que estão doentes, precisam descansar, até a gente mesmo, né? Por exemplo, um fim de semana, um feriado, a gente quer dormir mais um pouquinho e não pode, muitas vezes, por conta de barulho, né? Tem barulho de máquinas, tem barulho, né? Passa carro de som, passa buzinas, carros buzinando, motos também, então fica difícil, né? Então, a atividade de casa de vocês vai ser no caderno. Então, nós temos a atividade de casa e nessa atividade nós temos aí. Vocês vão pegar o caderninho para poder fazer, tá? Dê exemplos de como podemos preservar o meio ambiente, como é que a gente pode cuidar, o que é que a gente pode fazer, quais são as atitudes que a gente pode tomar para não prejudicar o meio ambiente. Né? Tem várias coisas aí que vocês podem escrever. Segundo, na sua opinião, qual é o pior tipo de poluição? Você acha que qual é o pior tipo de poluição? É a poluição do ar, da água, é a poluição do ar, é a poluição do solo, é a poluição visual, que é aquela quantidade enorme, né, de cartazes, de letreiros que nós vemos, ou é a poluição sonora, que são aqueles vários barulhos, né, que nós ouvimos, barulhos que nos incomodam bastante. Terceiro, relacione os tipos de poluição às suas definições e consequências. 1. Sonora. 2. Visual. 3. Atmosférica. Excesso de fumaças liberadas pelas indústrias e veículos. Então, poluem o ar. Não é? Excesso de cartazes e outdoors modificam a paisagem. Esses cartazes e outdoors, eles mudam, né, a paisagem. Então, que tipo de poluição é essa? Excesso de barulhos e ruídos causados por máquinas, buzinas, né? Aqueles carros de som quando passam também. Então, são barulhos, são coisas desagradáveis, né? Nós não. Então, que tipo de poluição é essa? Então, façam a atividade. Lembrando, a atividade de caderno sempre está no aplicativo, né? Só quando. Agora a correção só no vídeo. Né? E a atividade de livro, as páginas ficam no aplicativo, mas a mesma coisa, a correção só no vídeo. Então, vocês podem copiar a atividade, depois vocês assistem o vídeo, porque aí fica mais fácil de vocês fazerem a correção, né? Já adianta bastante, certo? Então, está aí nossa atividade. E hoje a gente fica por aqui, tá certo? Ó, uma ótima semana para todos vocês. Fiquem na paz.